Olá galera do YouTube, eu sou o professor Hélio Taques, esse é nosso canal, já se inscreva aí, acesse a nossa página no Facebook, no Instagram e hoje nós vamos falar de uma coisa mega importante para você que quer passar no concurso da Polícia Federal, você que está estudando para as carreiras policiais, nos concursos de diversas localidades no Brasil. Nós vamos falar sobre tema de redação. Você já percebeu que muitos concursos, a citar aqui, né? Polícia Civil do Rio Grande do Sul, PM do Maranhão e outros concursos deste ano já cobraram redação nas provas de concurso, certo? Então olha só, sempre vem aquela questão, mas Hélio, qual é o tema que eu devo estudar? Então, na dica de hoje aqui do nosso canal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre este tema. Confira aí. Tema número 1. Crise na segurança pública. Olha só, candidato, aqui você deverá perceber o que é que você tem que abordar em relação a esse tema. Nós temos aí várias situações que podem ser trabalhados dentro da redação com esse tema. Primeiro, crise no sistema prisional, a superlotação dos presídios brasileiros, a greve das polícias militares em vários estados do Brasil, intervenção militar no Rio de Janeiro. Então são situações que a gente pode colocar em relação a esse tema. Tema número 2, violência urbana. Candidato ou caro aluno, nesse caso você deverá falar de várias situações que envolvam, por exemplo, a violência do idoso e do adolescente, certo? Da criança, violência contra a mulher, a briga das torcidas organizadas também entra em violência urbana, além da desmilitarização da PM, por exemplo, que é um tema que tem sido recorrente em relação a esses temas. Beleza? Número 3, combate às drogas. Esse é um tema que dá para você trabalhar diversos assuntos dentro do seu texto. Por exemplo, as fronteiras do Brasil com outros países, né? A entrada de drogas dentro do Brasil. Você deve falar dos efeitos econômicos e humanos que a droga causa e o combate à droga também acaba acarretando, né? O grande orçamento que tem que ser disponibilizado em relação para combater as drogas, a influência das drogas dentro das escolas, na entrada dessa droga dentro das escolas. Tome cuidado para não entrar em temas polêmicos, como a liberação da maconha. Não tem nada a ver com isso. O tema é combater as drogas e não liberação das drogas. Você deve pensar em soluções execuíveis em relação ao combate a drogas, tá? Não pode ser coisas que não sejam práticas. Lembre-se disso. No final, na conclusão, tem que ser coisas execuíveis. Exemplos, soluções práticas. Tema número 4, medo e terrorismo. Principalmente para você que vai fazer a Polícia Federal. Lembre-se, Polícia Federal envolve diversas situações, medo e terrorismo. A gente tem situações aí grandes, tá? Fundamentalismo islâmico, guerra santa, tá ok? Então tome cuidado com essas situações envolvendo o Brasil nesse tema, ok? Medo e terrorismo também pode ser isso. Lembre-se, nem sempre a banca vai cobrar coisas relacionadas às práticas policiais, tá? Nós temos, por exemplo, o CESP, um grande exemplo é da Polícia Legislativa, tá? No concurso que teve, que ela cobrou a crise na Crimeia, todo mundo esperando lá a falta de água, a corrupção, enfim, e lá caiu crise na Crimeia. Então, fique atento a diversos temas. Vamos para a próxima dica. Tema número 5. Meio ambiente, tá? Por exemplo, no meio ambiente você pode falar a busca incessante pelo lucro, ok? A questão da mão de obra, por exemplo, a gente tem garimpeiros que ganham pouco, né? Que vivem em condições subhumanas, as pessoas que trabalham para determinadas empresas de corte de madeira, por exemplo, também vivem em situações degradantes, a exploração da mão de obra, tá? Em relação aos recursos naturais também é tema relevante para poder citar, por exemplo, numa argumentação. É legal falar também sobre o esgotamento de alguns recursos, por exemplo, a água, a fauna e a flora, né? A gente tem que tomar cuidado, tá? Para falar disso, porque é sempre em defesa do meio ambiente e não em defesa do capitalismo, do lucro incessante, tá ok? Fique de olho aí. Vamos para a próxima dica e para o próximo tema.
Tema número 6, Donald Trump. O presidente americano pode ser tema de redação, certo? Nós temos aí a questão da política internacional do Donald Trump, tá? Então a gente tem a questão aí dos conflitos internacionais, essas tensões internacionais com a Coreia do Norte, com a Venezuela, com a União Europeia, com a Rússia, tá? Então tome cuidado. Recentemente a gente também tem as questões das crianças, né? Ali na fronteira com o México. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? E estudar bastante esse assunto para ter argumentação em relação a esse tema. Lembre-se, Donald Trump pode cair também na sua prova. Tema número 7, galera, a guerra na Síria, o conflito na Síria. Tá? Esse é um tema recorrente na mídia, tá? Envolve também as questões da Polícia Federal, a questão do combate à violência. Por quê? Porque esse conflito ele acaba gerando uma série de outros assuntos. Por exemplo, o estigma, né, o preconceito, a questão das relações humanas, certo? Os direitos humanos que não estão sendo respeitados. E se você estuda, por exemplo, a crise ali na Síria, certo? O conflito na Síria, você acaba tendo também argumentação para outros temas que eu já disse anteriormente, tá certo? Então, estude esse tema, estude a Síria, que vale a pena, porque vai ter muita coisa para você abordar na sua redação. Tema número 8, mobilidade urbana e urbanização. Galera, nesse tema você pode falar de diversas coisas, políticas públicas, rodízio de carros, de automóveis dentro da cidade, as obras inacabadas da Copa do Mundo, tá? Pode entrar aí numa vertente em relação à greve dos caminhoneiros, mas tome cuidado porque é um tema bem amplo, tá? Na verdade seria um outro tema aí que eu deixaria para vocês também estudarem, a greve dos caminhoneiros. Por quê, Hélio? A greve dos caminhoneiros teve um impacto grande dentro da sociedade esse ano, tá? Ou seja, as pessoas se desesperaram, houve conflito interno, a ação da polícia, a ação dos sindicatos, a ação do governo, a ação de empresários, ou seja, é um tema bem amplo para você também pesquisar. É importante que você leia jornais, leia revistas, assista à TV também e fique de olho nos temas relacionados, tá, à contemporaneidade. Agora, se você tem alguma dica, alguma sugestão, vai lá, deixa uma mensagem pra gente aí, a gente grava um vídeo falando sobre determinado assunto ou, enfim, sobre algum conteúdo da língua portuguesa, beleza? Eu sou Hélio Takis e lembre-se, o que está escrito, escrito está. Compartilhe com os amigos esse vídeo. Fui!